Olá, que alegria estar mais uma vez com vocês para mais um estudo da doutrina espírita, em que eu espero, com humildade, sempre na disposição de aprender, compartilhar com vocês neste breve espaço de tempo que temos aqui. Meu nome é Eliana. Faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, SECA, que está situada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Zona Sul de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, sintam-se acolhidos e acolhidas. Antes de iniciar o nosso estudo, quero aqui propor uma breve reflexão com o item 81 do livrinho, ou melhor dizendo, do pequeno grande livro Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino. Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus. Deus é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos porque está em tudo, em toda parte, em tudo. Tudo provém de Deus, está dentro de nós e dentro do nosso próximo. Temos que alcançar esta compreensão e viver de acordo com ela. Meus queridos e queridas, quero convidá-los para serenar a mente, acalmar o coração e elevar o pensamento ao nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga que sempre está conosco. Agradecemos a oportunidade deste estudo, a oportunidade do aprendizado e aprendendo, ainda que com dificuldades, nós agradecemos também pela oportunidade da encarnação e de colocarmos estes ensinamentos em prática. Muito obrigada por tudo, Pai, pelo nosso planeta, pelo nosso corpo, a nossa veste carnal, por toda a Tua criação, por tudo que nos permite usufruir e que possamos caminhar na certeza que o Teu amor nunca nos desampara, nunca nos deixa sós. Obrigada. Gratidão por tanto amor que o Senhor nos dedica. E assim, fazendo a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para em seguida iniciar o estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e erros, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje eu tenho a grata alegria, mais uma alegria, de iniciar com vocês o estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação kardeciana, ele que lançou as bases filosóficas, científicas e religiosas da doutrina espírita. Dele, mais tarde, surgiu o aprofundamento. Ele tem 4 partes, foi aprofundado, originando outros 4 livros. Os 5 juntos compõem a codificação kardeciana. São eles o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Gratidão ao trabalho de Allan Kardec, que com rigor, cuidado, com um olhar de pedagogo, organizou juntamente com a espiritualidade, sob o comando do Espírito de Verdade, todos esses ensinamentos atualíssimos até hoje, trazido à luz lá no século XIX, o Livro dos Espíritos, em 1857, nos serve ainda de alimento e grande contribuição. Nascido com pouco mais de 500 questões, após revisões, chegou a 1019 questões. Quanto trabalho de encarnados, Kardec, os médiuns que contribuíram em diversas partes do planeta, auxiliando, recebendo as comunicações, trabalho da organização, a impressão, a divulgação, a perseguição, tanto. Mas o momento era propício, as condições se fizeram e chega toda essa obra até os nossos dias para nos auxiliar, nos ajudar na nossa evolução moral. Então, meus irmãos, mais uma vez, hoje iniciando o Livro dos Espíritos. Vamos lá então. Como eu disse, o livro tem 4 partes. A primeira parte, ela vai tratar das causas primeiras. Nas causas primeiras, nós vamos tratar do capítulo 1, cujo tema é Deus. Vamos aqui hoje falar dos itens Deus e o infinito e as provas da existência de Deus. A primeira questão que Kardec apresenta à espiritualidade, ela
vem assim: que é Deus? Notem que Kardec não perguntou quem. Kardec perguntou o que é Deus. O uso do pronome relativo que, ao invés de quem, nos traz assim a ideia de que ele talvez tenha querido mostrar que Deus é. Libertar-se, afastar-se aí da ideia de uma personificação, daquela imagem muito difundida de um Deus velhinho, sereno, lá no céu, sentado em seu trono, gerenciando o universo. Mas quis nos mostrar que ele é causa, pois a espiritualidade trouxe a resposta que vai ao encontro deste possível pensamento que Kardec quis levar até a espiritualidade e receber uma resposta que pudesse dar conta desse pensamento dele. E aí ele pergunta na questão 1, que é Deus, e a espiritualidade traz: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Notem que não é qualquer inteligência, é a inteligência suprema, a que tem supremacia, a que supera todas as demais inteligências que se possa ter. E é causa primeira, é a primeira, a que dá origem, a que gera tudo mais, todas as coisas. E Kardec segue nessa conversa, nessa comunicação com a espiritualidade, e novas questões são apresentadas. E as questões hoje que eu vou trazer, elas trazem a questão do infinito, como entender o infinito, a questão se Deus é o infinito, as questões das provas da existência de Deus, do sentimento intuitivo da existência de Deus, a causa primeira da formação das coisas e as propriedades da matéria, a formação primeira das coisas e combinações acidental ou inesperadas, a questão do acaso, e a causa primeira e a inteligência suprema. Então, dando sequência às questões, Kardec pergunta o que se deveria entender por infinito. E a espiritualidade coloca que o infinito é aquilo que não tem começo, não tem fim. É o desconhecido. E aí a questão é, na sequência, se Deus então é o infinito. A espiritualidade coloca que a nossa linguagem é pobre, não dá conta. Coloca que essa definição é incompleta. Nesta e em tantas outras questões que são apresentadas à espiritualidade, eles trazem essa questão da nossa linguagem, do nosso grau de compreensão ainda para as coisas
que ainda não avançou o suficiente, seja nas questões do pensamento, seja nas questões da linguagem, de tal modo que possa dar conta de ideias que ainda estão muito além da compreensão da nossa inteligência. Uma inteligência, não uma inteligência suprema. Quem somos nós para pensarmos que sabemos, conhecemos, temos uma inteligência tão grande? Se ainda estamos aqui nessa jornada evolutiva, lidando com as nossas dificuldades, lidando com as nossas imperfeições, buscando vencê-las. Não podemos pensar que somos aí a primeira ou a última bolacha do pacote, suprassumo da inteligência. Não, meus queridos, ainda não, estamos muito distantes. Ainda temos que evoluir. E é uma evolução que não se dá só na parte intelectual. Tem que acontecer também na parte moral, sobretudo na parte moral. Provas. Por que será que Kardec apresentou à espiritualidade uma questão em torno de provas, provas da existência de Deus? Eu fico pensando, num conhecimento que a gente já adquiriu, que a doutrina espírita está fundamentada no tripé da filosofia, religião e ciência. E se Kardec se dedicou tanto à organização desta obra, das comunicações, que traziam todo esse conhecimento que precisava vir à tona, ser apresentado naquele momento, e contribuir e continuar contribuindo. Quando ele traz a questão das provas, ele também se preocupava em atender o rigor da ciência, que o método científico coloca a questão de comprovação, de provar. E com certeza também porque Kardec sabia que haveria ataques, que os materialistas trariam senões, não aceitariam ideias, com certeza combateriam os novos conhecimentos ali trazidos, apresentados. E aí, a questão que é apresentada à espiritualidade é: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E aí a espiritualidade responde direto: no princípio utilizado pela ciência. E o que diz esse princípio? Diz que toda causa produz um efeito. Não há um efeito sem uma causa. E aí eles nos recomendam a olhar tudo no nosso entorno que não seja obra do homem. E a nossa própria razão vai nos responder qual é a prova da existência de Deus, ou quais são as provas da existência de Deus. Kardec faz um comentário ainda aí nesse sentido e coloca que para a gente acreditar em Deus basta olhar toda a obra da criação. O universo existe, e se ele existe, ele tem uma causa. Ele não surgiu do nada, do acaso. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito se origina numa causa. Temos aí a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Todo efeito surge de uma causa.
se vemos as obras, vemos o universo, vemos aí o efeito. E esse todo só pode ter tido origem numa inteligência maior, na causa primeira, que é Deus. Ou outro nome que queiram, né, atribuir, dizer, mas essa é a inteligência suprema que origina tudo isso. Segue ainda aí Kardec apresentando outras questões da espiritualidade, e aí ele fala um pouco do sentimento intuitivo que todos apresentam da existência de Deus. E na resposta se coloca que toda criatura apresenta este sentimento intuitivo. E quem ou como surgiu esse sentimento intuitivo? A que se presta esse sentimento? Somente para, mais uma vez, provar a existência de Deus. Se esse sentimento existe, a conclusão que se pode tirar é que Deus existe. Este sentimento, esta centelha divina da consciência de Deus, da presença das leis divinas, de entender que há um ser maior, uma inteligência maior, isto é efeito e a causa, mais uma vez, está nessa inteligência primeira. É a lei de causa e efeito. E aí, outro ponto que está sendo abordado nestas questões é a questão da causa primeira da formação das coisas e as propriedades da matéria. Como se relacionam estas ideias, né? A origem das propriedades íntimas da matéria, qual seria? Essas propriedades não existiriam do nada, do acaso. Há que se ter uma inteligência superior que dê origem a estas propriedades, uma causa primeira. Novamente, temos aqui a lei de causa e efeito, mostrando que antes, né, dessas propriedades que se apresentam enquanto consequência, há uma causa geradora, né? Uma inteligência maior que está acima. Outra ideia que vem nestas questões, as questões de 1 a 9, são: se a formação primeira das coisas ela é uma combinação acidental e inesperada, ou seja, se é fruto do acaso. A espiritualidade traz que pensar desta forma, acreditar nisso, é um absurdo total, é um grande absurdo, porque qual homem de bom senso que pode acreditar que o acaso seja inteligente, seja um ser inteligente, que o nada tem um princípio inteligente? É um absurdo. Existe uma harmonia, né? E aí a gente vê no comentário de Kardec que há uma harmonia que regula as forças do universo e que está baseada na combinação e em objetivos bem definidos, que revelam para a gente um poder inteligente. Atribuir a formação primeira das coisas, segue Kardec dizendo, ao acaso é uma insensatez. Por quê? Porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes.
Se houvesse um acaso inteligente, ele já não seria um acaso. E aí, mais um ponto trabalhado nestas questões é a questão da causa primeira e que, na verdade, é a questão da causa primeira e da inteligência superior a todas as outras. E aí a pergunta que é apresentada à espiritualidade é onde é possível ver isso. Ou seja, onde podemos ver, onde é possível ver na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as outras. Neste momento, eu peço licença para ler para vocês a questão 9, que já li, né? Mas para ler o comentário, ou melhor, para ler a resposta da espiritualidade e o comentário de Kardec. Existe um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Olhem a obra e procurem o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima de si mesmo, e é por isso que ele se considera um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Olha aí, onde que a gente vê nessa causa primeira uma inteligência suprema? Simples. A espiritualidade cita um provérbio, e o provérbio diz: pela obra se reconhece o autor. É só a gente olhar para a natureza que se expressa pela fauna, pela flora, pelos animais, pelo próprio homem. Olhando para tudo isso, nós vemos o autor. Sabemos que tudo isso tem uma origem, tem uma causa. Não é produção do homem. O homem, por mais que se esforce, se empenhe, por mais que desenvolva seu lado intelectual, por mais que a tecnologia avance, consegue criar muitas coisas, mas não consegue chegar ao ponto de criar, como essa inteligência suprema que criou leis divinas, que regulam o universo e que prima pelo amor e pela justiça, nos dando oportunidade de nos tornarmos melhores a cada existência, desde que saibamos melhor usar, melhor escolher, melhor exercer a oportunidade do livre-arbítrio. Muitas vezes é o orgulho que não deixa com que o espírito reconheça esta causa primeira, essa inteligência suprema. Kardec fecha a 9ª questão comentando: julga-se a capacidade de uma inteligência pelas obras que realiza. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira, por consequência, só pode estar numa inteligência superior ao do homem. Seja quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa primeira. Deus é essa inteligência superior e também é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que o homem queira lhe dar. Irmãos e irmãs, este foi o estudo de hoje, da primeira parte do Livro dos Espíritos.
que trata das causas primeiras, onde podemos falar sobre Deus e sobre as provas da existência dele. Eu espero ter conseguido levar até vocês o que eu alcancei, entendendo que este estudo não termina aqui, que podemos sempre revisitar, melhorar, aperfeiçoar e não esquecer que existe este Deus, este Pai, amoroso, misericordioso, infinito em suas perfeições, que sempre está de braços abertos, torcendo para que a gente melhore e chegue cada vez mais perto dele. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e a paciência e espero que em breve possamos estar juntos mais uma vez. Um grande abraço, fiquem bem.